Há cidades que carregam segredos como sombras que nunca se dissipam. Segredos que repousam sob a superfície calma, esperando por alguém que tenha coragem o suficiente para desenterrá-los. Em Vila dos Ventos o passado nunca desapareceu. Ele apenas se escondeu. Laura jurou nunca mais pisar neste lugar, mas um mistério a trouxe de volta. O desaparecimento de seu pai, Carlos Antunes, nunca teve uma explicação, e as perguntas que ela sempre evitou agora a perseguem. Vila dos Ventos guarda segredos que podem destruir reputações e revelar traições. A volta de Laura é um convite para que o passado, enterrado por 20 anos, ressurja com força. Mas ela ainda não sabe que mexer nessas sombras pode ser o maior erro de sua vida. Prepare-se para mergulhar em um mistério onde nada é o que parece, e cada revelação será apenas o início de uma teia de mentiras, traições e segredos sombrios. Vila dos Ventos vai te envolver, mas cuidado. Nem todos que entram saem ilesos. Laura Antunes, com seus olhos determinados e passos firmes, desce de um ônibus que acaba de chegar à estação central. Ela carrega uma pequena mala e uma expressão de quem está prestes a enfrentar algo que evitou por muito tempo. Os moradores observam, alguns com curiosidade, outros com desconfiança, mas ela continua a caminhar pelas ruas que um dia foram familiares para ela. À medida que Laura avança, é possível perceber os detalhes que a cercam. As árvores antigas que margeiam a estrada, o rangido das janelas das casas antigas, o olhar furtivo das pessoas que reconhecem seu rosto e murmuram baixinho sobre seu retorno. Ela respira fundo, absorvendo a nostalgia e o peso das lembranças que aquele lugar carrega. Para muitos, Vila dos Ventos é apenas uma cidade pequena, mas, para ela, é o palco de um mistério que permaneceu enterrado por 2 décadas. Laura Antunes, uma advogada de sucesso na metrópole de São Veridiano, retorna à cidade onde sua história começou e onde sua família, outrora influente, se desfez. O desaparecimento de seu pai, Carlos Antunes, ainda ecoa pelos becos e esquinas de Vila dos Ventos, um caso sem solução que a atormentou durante todos esses anos. Enquanto ela caminha em direção à antiga casa da família, Laura observa as mudanças na cidade, algumas lojas fechadas, outras reformadas, mas a essência do lugar permanece. Ela sente a nostalgia e, ao mesmo tempo, a inquietação do desconhecido, daquilo que pode estar por vir. Seus olhos se detêm em um antigo café onde costumava passar as tardes, agora vazio e abandonado. Por um momento, ela hesita, como se o peso do passado fosse grande demais, mas logo retoma seu caminho. A casa da família Antunes se ergue, imponente, mas com um ar decadente. Laura se aproxima, sentindo o ar gélido da manhã e o silêncio que permeia o lugar. A porta rende quando ela a empurra, e o interior revela um ambiente carregado de memórias, móveis antigos cobertos por lençóis, fotos antigas empoeiradas nas paredes, um piano esquecido em um canto. Helena, sua mãe, está de pé, olhando pela janela da sala de estar. Seus olhos, perdidos na paisagem, parecem observar algo que ninguém mais pode ver. Ela ouve o som dos passos de Laura e se vira lentamente. Não há emoção em seu rosto, apenas um cansaço acumulado ao longo dos anos. O ambiente parece congelar naquele momento, como se o tempo parasse. Helena sabia que, um dia, a filha retornaria, mas nunca esperou que fosse tão cedo, ou talvez, tão tarde. Helena Antunes, uma mulher marcada pelas perdas e pelas cicatrizes do passado. Ao ver a filha novamente, ela sente a dor de um reencontro que nunca foi desejado. Ela sempre soube que a volta de Laura traria à tona segredos que ela lutou para esconder, mas agora, tudo parece inevitável. Laura se detém, observando a mãe com uma expressão de frieza e determinação. Ela sabe que a única maneira de seguir em frente é confrontar o passado, e ela está disposta a ir até o fim, mesmo que isso signifique desenterrar as feridas mais profundas de sua família. Laura sai da casa e decide explorar a cidade para se reconectar com suas raízes e coletar informações. Ela caminha pelas ruas, observando os rostos familiares e as fachadas das construções que resistem ao tempo. No caminho, ela passa pelo centro da cidade, onde a movimentação de moradores é maior. Ela sente os olhares das pessoas e os sussurros que a seguem. Todos sabem quem ela é, e muitos conhecem a história de sua família.
No entanto, poucos são corajosos o suficiente para encará-la diretamente. Enquanto ela caminha, as lembranças invadem sua mente, os dias de infância com o pai, a adolescência marcada pela tragédia, e o momento em que decidiu partir, jurando nunca mais voltar. Mas agora, ela está de volta, e a cada passo que dá, a sensação de que está sendo observada se intensifica. Em uma cidade como Vila dos Ventos, nada passa despercebido. Todos observam, todos comentam, mas poucos conhecem a verdade. O retorno de Laura desperta mais do que curiosidade, traz à tona um medo adormecido e um alerta de que algo sombrio está prestes a acontecer. Em um ponto da praça principal, Laura se detém, perdida em seus pensamentos. De repente, um rosto familiar surge. Rafael Moreira, seu antigo amor, agora um investigador particular, a observa de longe. Ele a reconhece imediatamente e sente um misto de surpresa e apreensão. Rafael sempre soube que Laura acabaria voltando, mas ver o reencontro finalmente acontecer desperta nele uma sensação de nostalgia e preocupação. Ele decide seguir Laura à distância, tentando entender suas intenções. Ele sabe que, se ela está ali, não é por acaso. Há algo grande acontecendo, algo que pode mudar o equilíbrio de poder em Vila dos Ventos. Rafael sente a tensão crescer, pois, com o retorno de Laura, velhos segredos estão prestes a vir à tona. Rafael Moreira, um homem que conhece as sombras de Vila dos Ventos como ninguém, se pergunta se o retorno de Laura é um presságio de problemas ainda maiores. Ele sabe que, em uma cidade como esta, mexer com o passado é perigoso, e teme pelas consequências. Laura continua a caminhar pelo centro da cidade, observando atentamente cada detalhe. As lojas antigas, com fachadas desbotadas e letreiros desgastados, parecem ecoar histórias de uma época em que Vila dos Ventos prosperava. Ela passa por uma floricultura que ainda mantém a mesma dona, Dona Estela, uma mulher idosa que costumava vender flores para sua família. O olhar de Estela encontra o de Laura, e por um momento, o silêncio entre elas é cheio de lembranças não ditas. Cada canto da cidade é um fragmento de uma história que Laura deixou para trás. A floricultura, a praça onde brincava quando criança, e a igreja onde sua família era vista como pilar da comunidade. Agora, esses lugares parecem diferentes, como se o tempo tivesse transformado tudo em um palco de memórias distorcidas. Laura observa a igreja no centro da praça. Suas torres góticas e a fachada desgastada pela ação do tempo lhe causam uma sensação de desconforto. Ela se lembra de assistir aos sermões ao lado de seu pai, e como ele sempre parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Havia algo que ele nunca dizia, mas que ficava evidente em seu olhar. Agora, tudo começa a fazer sentido para ela, como se Vila dos Ventos estivesse tentando lhe mostrar um caminho. Laura decide ir ao cemitério da cidade, onde seu pai foi dado como desaparecido, mas nunca sepultado. As lápides cobertas por musgo e as árvores que lançam sombras compridas sobre o lugar dão ao cemitério um ar sombrio e melancólico. Ela caminha devagar, passando por nomes que reconhece, alguns parentes e amigos da família que partiram ao longo dos anos. Ela se detém diante do túmulo de um antigo conhecido da família, o Sr. Amâncio, que trabalhou por anos na mansão dos Antunes como jardineiro e amigo leal de seu pai. Amâncio morreu pouco tempo depois do desaparecimento de Carlos, e a coincidência sempre foi algo que intrigou Laura. No cemitério, Laura sente o peso de tantas histórias enterradas. Ali, entre os túmulos de pessoas que um dia foram parte de sua vida, ela se pergunta quantas daquelas almas conheciam os segredos que ela agora busca desvendar. E, enquanto toca a lápide de Amâncio, uma sensação de que nada é coincidência a invade. Será que ele sabia mais do que contou? Laura sai do cemitério com a certeza de que a conexão entre o desaparecimento de seu pai e a morte do antigo jardineiro é mais profunda do que parece. Algo ou alguém naquela cidade está tentando esconder a verdade, e ela está determinada a descobrir. Após sua visita ao cemitério, Laura caminha até a antiga praça central, onde se depara com Cecília, uma mulher elegante e de postura altiva. Cecília era uma amiga de infância e agora é assistente de seu tio, Fernando. Elas se cumprimentam de forma cordial, mas Laura sente a frieza e a tensão no ar. Cecília observa com um sorriso falso,
tentando disfarçar a inquietação que sente com o retorno de Laura. Ela sabe que a presença dela é um sinal de que velhos segredos estão prestes a ser desenterrados. Laura, por outro lado, mantém a compostura, mas sente que Cecília está muito mais envolvida com os mistérios de sua família do que aparenta. Cecília é um rosto familiar, mas que agora carrega uma expressão de desconfiança. Ela, que cresceu ao lado de Laura e conheceu os Antunes como poucos, agora parece um enigma a ser desvendado. Laura sente que há algo mais por trás do olhar calculista da antiga amiga, algo que a faz questionar as lealdades ao seu redor. Laura percebe que a conversa com Cecília não foi apenas uma coincidência, mas um aviso velado. É como se alguém estivesse tentando monitorar seus passos, saber o quanto ela já descobriu. Cecília volta para a mansão dos Antunes, mas o olhar que ela lança para Laura antes de partir a deixa em alerta. Decidida a explorar todas as possibilidades, Laura visita a igreja local. Ela entra no edifício silencioso e frio, iluminado apenas pela luz que passa pelos vitrais coloridos. O cheiro de incenso e madeira velha invade seus sentidos, e ela sente a nostalgia de um lugar que já foi tão familiar. No altar, Padre Vicente, o líder espiritual da cidade e amigo próximo de sua família, a observa com um olhar cauteloso. Ele a recebe com um abraço acolhedor, mas Laura percebe a preocupação em seu rosto. Padre Vicente sempre foi um confidente de seu pai e um homem que conhece cada detalhe da vida dos moradores de Vila dos Ventos. Eles caminham pela nave da igreja, e ele fala sobre o tempo que passou e as mudanças na cidade. Laura sente que há mais nas palavras dele do que apenas saudade. Padre Vicente, um homem que conhece os segredos da cidade como ninguém, tem o olhar de quem sabe mais do que diz. Laura sente que ele, assim como tantos outros em Vila dos Ventos, guarda verdades que ninguém ousa revelar. Mas até que ponto ele está disposto a ajudá-la? E quais segredos ele tem medo de trazer à luz? Laura observa o padre com cautela, percebendo que ele está nervoso e evita certos assuntos. Quando ela pergunta sobre o desaparecimento de seu pai, ele hesita, dizendo apenas que Carlos era um homem reservado e que tinha muitos inimigos. Laura sai da igreja com mais dúvidas do que respostas, mas com a sensação de que Padre Vicente sabe mais do que está disposto a confessar. Ao sair da igreja, Laura decide explorar mais um local que guarda memórias do passado, o antigo café onde costumava passar as tardes com seu pai. Ela caminha até lá e, ao chegar, encontra as portas fechadas e as janelas cobertas de poeira. O letreiro, já desbotado pelo tempo, ainda carrega o nome Café Aurora, um local que um dia foi vibrante e acolhedor. Laura espreita pelas janelas empoeiradas, tentando ver o interior. Ela consegue visualizar algumas mesas antigas e cadeiras empilhadas, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Ela se lembra das conversas que tinha com seu pai ali, dos sorrisos e das promessas que ele fazia. Naquele tempo, tudo parecia seguro e sem segredos. Agora, ela sente que o café guarda algo mais, uma lembrança que ela ainda não conseguiu conectar. O Café Aurora, um local que um dia foi o coração da cidade, agora é apenas um fantasma de tempos melhores. Laura sente que ali, naquele espaço abandonado, reside mais do que simples memórias de sua infância. Talvez o passado que ela busca desenterrar tenha suas raízes em lugares que ela não esperava. Laura se afasta, mas seu olhar se demora nas portas fechadas. Há algo naquele lugar que a atrai, como se estivesse esperando para ser redescoberto. Com a sensação de que o café será importante em sua busca, ela continua seu caminho, determinada a desvendar os segredos que Vila dos Ventos esconde. Laura chega ao prédio do Arquivo Municipal, um edifício pequeno, mas cheio de documentos que registram a história de Vila dos Ventos. Ela decide que é hora de vasculhar registros antigos em busca de informações sobre seu pai e seu tio, Fernando. Ao entrar, é recebida por Olivia, arquivista, uma mulher de meia-idade que se surpreende com a visita inesperada. Ela guia por entre prateleiras e gavetas abarrotadas de papéis e caixas antigas. Laura passa os olhos por documentos que remontam ao início do século, com fotos em preto e branco e registros de eventos que marcaram a cidade. O nome de sua família aparece em vários registros, mas algo parece estar faltando. Há lacunas nos arquivos, como se informações importantes tivessem sido removidas.
Laura sabe que, se há um lugar que pode trazer respostas, é o arquivo da cidade. Mas ao folhear os documentos, ela percebe que algo está errado. Lacunas e registros apagados indicam que alguém fez questão de ocultar certos eventos. Alguém que sabia que, um dia, ela voltaria para buscar a verdade. Olivia, com um ar tenso, observa Laura de longe, como se soubesse que ela está procurando por algo perigoso. Laura, percebendo que não encontrará todas as respostas ali, decide sair, mas não sem antes agradecer à arquivista. Ao se despedir, ela percebe o olhar nervoso de Olivia, que parece saber mais do que está disposta a revelar. Laura decide que é hora de confrontar diretamente seu tio, Fernando Antunes, o atual patriarca da família e homem influente na cidade. Ela vai até a mansão dos Antunes, onde Fernando agora mora com sua esposa. A mansão, com seus corredores longos e escuros, carrega uma atmosfera de opulência decadente. Tudo parece intacto, mas há um ar de frieza e silêncio que torna o ambiente desconfortável. Fernando a recebe em seu escritório, um cômodo decorado com móveis antigos e prateleiras repletas de livros que ele parece não ter tocado há anos. Ele mantém uma expressão de neutralidade, mas há um brilho calculista em seus olhos. Laura observa cada movimento, ciente de que seu tio sabe mais do que diz sobre o desaparecimento de seu pai. Fernando Antunes, um homem que sempre viveu sob a sombra do irmão mais velho, agora comanda o legado dos Antunes. Mas Laura sente que, por trás do semblante calmo, há segredos que ele não deseja revelar. Ela sabe que ele sempre esteve no centro de tudo, e que, se há alguém que conhece a verdade, é ele. A conversa entre os dois é tensa. Fernando menciona o passado de forma vaga, como se quisesse evitar detalhes. Laura sai da mansão com a certeza de que seu tio está escondendo algo e que seu retorno o incomoda mais do que ele deixa transparecer. Após o encontro com Fernando, Laura precisa de um momento para processar tudo o que vivenciou naquele dia. Ela decide ir ao Bar do Neco, um estabelecimento simples e tradicional da cidade, frequentado por antigos moradores. O ambiente é acolhedor, com luz baixa e mesas de madeira que parecem ter séculos de uso. O som suave de uma música antiga toca ao fundo. Enquanto ela bebe um café, Rafael, o investigador e seu antigo amor, se aproxima e se senta na mesa ao lado. Ele observa Laura de longe, analisando cada movimento dela, e percebe o cansaço em seu rosto. Ele sabe que ela está determinada a encontrar respostas, mas sente a necessidade de protegê-la. Ele percebe que a cidade inteira está de olho nos passos dela. Rafael sempre soube que Laura voltaria um dia, mas vê-la de volta à cidade traz mais do que nostalgia. Traz a preocupação de que ela esteja prestes a mexer em feridas que podem ser mais perigosas do que ela imagina. Ele a observa de longe, sem se aproximar, mas sabendo que logo terá de agir. Laura termina o café e sai do bar sem perceber a presença de Rafael. Ele fica, pensativo, observando a porta por onde ela saiu, ciente de que algo grande está para acontecer e que ele terá um papel importante nos acontecimentos que se seguirão. Ao anoitecer, Laura retorna à casa dos Antunes. Ela está prestes a subir as escadas quando percebe um envelope deslizado por debaixo da porta. Ela se agacha, pega a carta e abre cuidadosamente. Dentro, há uma foto antiga de seu pai com Fernando Antunes, seu tio, e outro homem que ela não consegue identificar. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão: nem todos são o que parecem ser. Procure por João Castilho. Laura sente um arrepio ao ler a mensagem. Quem seria João Castilho? E por que alguém avisaria sobre ele? Ela segura a foto, intrigada, mas ciente de que essa pista pode ser o começo de algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Laura está diante de um enigma. O nome escrito na carta é a chave para um segredo que pode mudar tudo o que ela acredita saber sobre seu pai, sobre sua família e sobre Vila dos Ventos. Mas quanto mais fundo ela cavar, mais perto estará de uma verdade sombria e perigosa. Enquanto Laura se aproxima da verdade, um jogo perigoso começa a se desenrolar em Vila dos Ventos. Fernando, ciente das investigações da sobrinha, percebe que suas próprias sombras estão prestes a serem expostas. Ele se dirige a Cecília, a amiga de Laura, com um pedido sombrio:
monitorar cada movimento dela e garantir que segredos da família permaneçam enterrados. Em um mundo onde a confiança é uma miragem e a verdade pode ser mortal, Laura precisa descobrir quem é amiga e quem é inimiga antes que seja tarde demais. Espionagem, traição e revelações bombásticas aguardam nos próximos episódios. Não perca o próximo episódio, onde os jogos de poder e os segredos de Vila dos Ventos se entrelaçam de maneiras inesperadas. A verdade está mais próxima do que nunca, mas o perigo também. Junte-se a nós para mais revelações e reviravoltas emocionantes na jornada de Laura.